Este é o Frente a Frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Judiciário de São Paulo de você, cidadão. E é com imenso prazer e honra que nós temos em nosso programa um dos responsáveis pelo saneamento financeiro da nossa querida APAMAGES e também um dos responsáveis por implementar medidas austeras de gestão no próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Irineu Jorge Fava. Dr. Irineu, não poderia abrir esse programa de outra maneira que não fosse comemorando a nossa vitória sobre nosso arquirrival São Paulo. Verdade. Foi uma vitória que lavou a alma dos palmeirenses, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Agora, voltando para o nosso tema jurídico, doutor Irineu, eu queria primeiro que o senhor nos passasse a importância de uma entidade dessa magnitude que é a APAMAGES. Ela está preparada financeiramente para desempenhar. E a APAMAGES ela é uma entidade sui generis, ela tem uma capilaridade muito grande com os outros poderes, ela é o braço político do Poder Judiciário. O juiz ele não pode e nem deve exercer uma atividade política na medida de subir em palanque para fazer... Sobretudo partidário. Partidário. Isso. Né? Ele é um agente de transformação política, mas ele não pode ter uma coloração partidária. Isso, sem participação partidária direta. De fato, a APAMAGES hoje, eu diria, é uma entidade de classe de defesa institucional completa. Né? Nós atuamos tanto na área institucional propriamente dita, vigilante com as prerrogativas, atento a todas as questões de interesse do judiciário, seja no plano administrativo, seja no plano jurisdicional, seja no plano financeiro, como também na prestação de serviço ao associado. Eu acho que a associação ela tem que ter um trabalho completo. E a gestão implementada a partir do Sebastião Amorim para cá, ela é exatamente voltada para esse modelo de gestão. Quer dizer, é um modelo de gestão profissional, onde precisa ser profissional e, ao mesmo tempo, institucional. Quer dizer, nós temos a questão equacionada, a questão administrativa, muito bem organizada, interna, de prestação, mas temos também isso temperado por uma atuação política que precisa haver. Quer dizer, é austeridade em consonância com a atuação institucional e política. Eu acho que esse é o equilíbrio que tem garantido o sucesso dessas gestões. Doutor, quem melhor que o juiz para saber, porque no Brasil a gente vive um paradoxo, né? Às vezes as pessoas falam, essa lei não vai pegar, aquela outra lei vai pegar. Você acha que o legislador ouve pouco o magistrado, que no final das contas é quem aplica verdadeiramente a lei? Infelizmente, o judiciário é muito pouco ou quase nada ouvido na elaboração de uma lei, de uma norma. E isso é ruim porque o judiciário recebe a norma pronta do legislativo. Não que o legislativo elabore mal, muito pelo contrário, o legislativo é o representante direto e imediato da população, é o que sente mais diretamente os problemas e é o que procura dar uma resposta mais imediata. Muitas vezes a prática não demonstra isso, mas essa, em tese, é a concepção. Agora, normalmente a legislação, quando ela chega para o juiz aplicar, ela chega pronta. Daí, muitas vezes, a população não entender por que de uma determinada decisão judicial. Por que é que se colocou, às vezes, um criminoso, quanto mais, na rua, como se diz aí? Por que que uma determinada questão de cunho social não atingiu o seu objetivo? Uma questão possessória, uma questão agrária, é muito comum hoje em dia. Então, por quê? Porque o arcabouço legal ele é feito por quem não aplica. E quem aplica não é ouvido diretamente. Né? Daí é que essa questão da norma pegar ou não, a norma normalmente ela não pega quando ela não corresponde à realidade fática, à realidade social que ela regula. Né? Quando a norma não consegue atingir essa realidade, ela tende a ficar no esquecimento. Porque, mesmo aplicada, não há como cumpri-la na prática. Deixa eu já pegar um gancho aqui, numa área que o senhor também é especialista, que é a área de publicidade. O senhor acha que falta para o magistrado, sobretudo para o juiz paulista, que hoje é o mais eficiente do mundo, sem nenhuma dúvida, o Banco Mundial atesta isso, uma produtividade elevadíssima, e aí esse juiz ele acaba
não só não tendo essa produtividade reconhecida, como ele ouve, acho que é quase uma infâmia, doutor, de algumas pessoas que dizem, olha, o juiz trabalha de terça, só de terça, quarta e quinta. Né? Falta esse juiz mostrar para a sociedade, para a imprensa e para as pessoas de uma maneira geral, essa imensa carga de transformação social que ele produz. O Estado de São Paulo, o ano passado, mais de 5 milhões de sentenças foram proferidas apenas em primeira instância. Sem dúvida nenhuma. Nós vivemos num mundo, né, midiático. Né? Quem não está na mídia não existe praticamente, ou não é conhecido. E o judiciário, até por uma questão cultural, ele sempre se resguardou muito. Nunca se expôs muito na mídia, nunca se expôs muito à opinião pública. Porque o juiz, ele tem no nosso sistema jurídico, o juiz tem uma atuação mais técnica. E às vezes, os critérios técnicos, eles não correspondem às aspirações da sociedade, da população. Por uma série de fatores. Até pelo envelhecimento, não é, do corpo legislativo. Você vê, o nosso Código Penal, com a reforma de 84, ele é de 1940. O nosso Código de Processo Penal é de 1941, com alguns remendos. O nosso Código de Processo Civil, apesar de profundamente reformado, mini-reformas, ele é de 1973. Ora, o mundo nos últimos 15 anos passou por transformações profundas. Hoje, tudo é instantâneo. O que acontece na Indonésia, do outro lado do mundo, a gente vê aqui acontecer em tempo real. E o processo ele não acompanha, do ponto de vista estrutural, ele não acompanhou essa evolução tecnológica. E nem tem como também, às vezes, né, doutor? Pois é. Tem um meio esse é um desafio. Então, quando às vezes a gente fala em morosidade do judiciário, a gente deve analisar todas as questões que demandam isso. A última questão a ser colocada, e não é porque eu sou juiz eu digo isso, é a atuação do magistrado. Se hoje ainda nós temos um pouco de credibilidade na justiça, porque a justiça, pelas pesquisas que a gente vê, é o poder que ainda tem mais que o judiciário, que mais tem credibilidade, apesar das suas mazelas. Mas essa pouca credibilidade, ou essa credibilidade que o judiciário ainda tem perante a população, é graças exclusivamente ao esforço pessoal dos juízes. Se nós temos essa produtividade no Estado de São Paulo, que é, sem dúvida nenhuma, a maior do mundo, é graças ao esforço pessoal dos magistrados. E eu digo isso por mim. Porque eu, particularmente, tenho uma produtividade razoavelmente boa dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, eu vejo que o esforço é pessoal, superando todo esse problema estrutural que a gente vive. Correto? E aí que entra a questão da gestão, né, que procura considerar como um todo essas questões, para que se não diga uma coisa só. O judiciário é lento porque tem muito processo. O volume é uma causa, mas não é, eu reputo que não é a principal. Tá certo? Então, essa visão que a gente não tinha num passado, e que hoje a preocupação é essa, é detectar isso, e isso é gestão. Doutor, eu vou pedir licença para o senhor, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista do diretor secretário e também financeiro da APAMAGES, doutor Irineu Jorge Fava. Doutor Irineu, no bloco anterior, o senhor falou uma questão muito importante, dizendo até da própria produtividade do senhor, dos seus pares no Tribunal de Justiça, extremamente elevada. Entretanto, doutor, parece que o caminho vai ser exigir um pouco mais ainda desse magistrado, se não na área técnica, mas às vezes na condição de gestor. Hoje o juiz ele é enxergado por organismos internacionais como um importante gestor. Ele precisa que o oficial de justiça cumpra adequadamente a ordem dele, que o escrevente cumpra a ordem, que o assistente, que as partes se comportem de maneira adequada quando no recinto do tribunal ou do fórum. Ele, cada vez mais, ele vai adquirindo uma característica que não de um mero julgador, mas de um agente multifacetado. Eu queria perguntar para o senhor, com todos esses avanços de legislação, com todos esses avanços da sociedade, se esse juiz
que foi treinado para ser um